Bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho, não propriamente de física, mas nós vamos falar sobre elementos de funções. Eu vou pedir licença aqui ao pessoal da matemática, que na verdade a abordagem que eu vou fazer não é uma abordagem muito técnica, é só para que a gente possa perceber que existem alguns elementos de funções que são bastante utilizados em física e, na verdade, todos os detalhes de funções, todo o rigor matemático, vocês vão ver lá com a galera da matemática. Quando você está no comecinho aí do ensino médio, você não tem muito traquejo com essa coisa de funções. A galera de física entra logo, muitas vezes, no estudo dos movimentos e você ainda não tem um arcabouço de funções. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos dar uma pincelada em alguns tópicos que são realmente bastante interessantes, bastante importantes para que a gente possa entender melhor as coisas na física, ok? Vamos lá para o quadro, ou para o vídeo, ou para a tela, mas fique de olho aí na telinha que a gente vai começar agora a falar de funções. Valeu, vamos lá! É isso aí, galera, estamos aqui na tela para falar de funções, tá? E lembrando, como eu já falei na introdução, ó, isso não é uma abordagem completa de funções, tá? A gente só vai falar de alguns elementos aqui utilizados na física do ensino médio, ok? Bom, vamos para a ideia do que é função, o conceito de função. Função é bem simples. É uma relação, uma regra, que no caso é matemática, que vai conectar elementos de dois conjuntos numéricos. Aqui eu separei o conjunto A e o conjunto B, e a gente vê que os elementos de A, ó, estão relacionados com B. 2 relacionado com 7, 3 relacionado com 8, 4 relacionado com 9. Se essa relação obedecer algumas regrinhas lá que a matemática vai falar para vocês, eu vou dizer que essa aplicação ela é uma função, tá? Então, uma aplicação f no conjunto A vai me levar em elementos do conjunto B, ok? Através, no caso, de uma regra matemática. Essa é a ideia de função. Uma ligação entre dois conjuntos numéricos, que vai ligar os elementos desses caras. Ó. Liguei 2 com 7, 3 com 8, 4 com 9 e por aí vai. Essa é a ideia de função, tá? Vamos dar nome aqui aos camaradas e esse elemento, esse conjunto A aqui, eu vou chamar de domínio e este conjunto B eu vou chamar de contradomínio. A galera da matemática chama disso daí. Como é que eu faço a leitura dessas coisas? Bom, eu vou aplicar a regra num elemento de A, então aqui vão os elementos do domínio, e isso vai me levar em elementos de B. Então, vou dizer que ó, a regra aplicada no 2 vai me dar como resultado o 7. Então, ó, por quê? Porque está relacionado 2 aqui com 7. Ah, Léo, você está me dizendo então que a regra aplicada no 3 vai me dar como resultado 8? É. Que a regra aplicada no 4 vai me dar como resultado 9? Exatamente. Então, ó, f de 4, regra aplicada no 4 igual a 9. Ah, Léo, como é que lê aqui então? Ó, f de 5 igual a 10. Ah, por quê? Porque o 5 está relacionado com 10. Isso, aqui ó, o 5 relacionado com 10. Só isso aí. Então, f de 2 igual a 7, f de 4 igual a 9 e f de 5 igual a 10. Ok? Essa é a ideia. Eu aplico a regra em um elemento e me dá outro como resposta. Ok? É só entender como se fosse um comando. Ah, e quais são as formas de relacionar esses dados? Bom, a gente pode relacionar através de uma tabela. Aqui em cima, ó, os elementos de A. Se você reparar, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo os elementos de B, ó, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui está a relação, está 2 relacionado com 7, 3 com 8, 4 com 9, 5 com 10, 6 com 11. Que nem a gente pode ver na figura, ó. A mesma relação que a gente tem aqui na figura, ok? Mas a tabela não é uma coisa boa de se fazer, porque dá muito trabalho e não consegue trazer muitas informações para a gente. Qual é uma forma boa de se fazer isso? O gráfico. O gráfico ele é composto, nesse caso, de pontos. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de elementos separados. Separados assim, né? 1, 2, depois o 3. E esse ponto vai me representar exatamente a conexão entre os elementos. Se você reparar, ó, esse ponto está conectado com 2 de A e com 7 de B. Então, f de 2 é igual a 7. Ah, Léo, você está me dizendo então que se eu pegar, quero saber qual é o valor da função para A igual a 6, eu vou em 6, vou no ponto e vejo 11 aqui. É isso mesmo? É isso aí. Então, esse ponto me diz ó, que está conectado 5 com 10. Então, f de 5 igual a 10, porque ó, eu aplico, aqui embaixo eu esqueci de falar para vocês, ó, vão os elementos do domínio, vai o conjunto domínio, e aqui na vertical vai o elemento
vão os elementos do conjunto contradomínio, tá? Esse eixo aqui é chamado de eixo das abscissas e esse eixo aqui é chamado de eixo das ordenadas, ok? Eu esqueci de falar no comecinho, porque eu fiquei empolgado aqui para explicar logo como é que funcionava isso aqui, tá? Então, simples. F de 4 vale quanto? Eu vou 4 no domínio, tá ligado com 9, então F de 4 é igual a 9. É assim que a gente faz a leitura do gráfico, tá? Existe uma outra forma, analiticamente. Como assim analiticamente? É um nome meio sofisticado, mas no fundo, de uma maneira bem chula, a gente pode dizer que é através de uma regra matemática. Particularmente, qual é essa regra? Como é que a gente escreve essas coisas analiticamente? Então, vai ter uma aplicação que vai ser feita em um conjunto A, que vai me levar em elementos do conjunto B, ok? E eu vou dizer o seguinte, essa regra aplicada em um elemento x qualquer, significa que eu vou pegar esse elemento x e somar com 5. Ah, por que essa regra? Porque essa é a regra do nosso exemplo. Se você reparar, ó, 2 mais 5, 7, 3 mais 5, 8, 4 mais 5, 9, 5 mais 5, 10, 6 mais 5, 11. Então, analiticamente é isso. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse camarada vão ser elementos do domínio. E quando eu colocar o valor de um elemento do domínio aqui, por exemplo, 5, eu vou colocar onde tiver x5. Então, aqui vai ficar 5. Então, 5 mais 5, 10. É por isso que f de 5 vale 10. Então, analiticamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por elementos de A, ou seja, elementos do domínio, ok? Não são todos os valores que podem aparecer aí, porque tem algumas situações perigosas na matemática, mas isso a galera da matemática vai explicar para vocês. Existe uma outra forma de se fazer isso. Geralmente essa coisa aparece muito para a gente em forma de gráfico. E como é que a gente faz a leitura de gráficos? Bom, a leitura de gráficos é uma ideia bem simples. Primeiro, vamos identificar quem é quem. Então, olha só, eu vou ter no eixo das abscissas o t, medida em segundos, é uma grandeza física, e no eixo das ordenadas eu vou ter o x, que aqui para a gente representa a posição, tá? Então, eu vou dizer que eu vou aplicar a regra em elementos de t, e isso vai me levar em elementos de x. Eu vou dizer que o x, que é a posição, é uma função do tempo. Olha o que está escrito aqui, ó, x é igual a f de t. É assim que a gente faz a primeira leitura do gráfico. E depois, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, o gráfico aqui não é um gráfico de pontos isolados. Então, eu tenho uma linha, acompanha aqui com o cursor, uma linha, e a cada ponto dessa linha, eu vou ter um valor de tempo e o valor de posição correspondente. Eu separei alguns aqui, que são esses que estão com os números, e vamos ver o que essas coisas significam. Bom, se eu olhar aqui, ó, isso aqui é domínio, tá, gente? Isso aqui é contra domínio. Então, vamos nessa. Esse ponto aqui, o que significa? Esse ponto significa que no tempo 4, a posição do camarada é 2. Então, ó, a posição no tempo 4 é de 2 metros, ok? É isso que está dizendo. Ah, Léo, então esse ponto faz a conexão entre o tempo e a posição dele nesse tempo. É isso aí que está fazendo essa conexão. Ah, então, pelo que você está me dizendo aqui, ó, no tempo 5, eu vou até o tempo 5, função. Qual é a posição dele? 3. Então, no tempo 5, a posição é 3. É isso aí, ó. A posição no tempo 5 é de 3 metros. É assim que a gente faz a leitura de gráfico em física, sem trabalho, tá? Tem uns pontos interessantes aqui, que são, ó, as interseções com os eixos. Ou seja, é os pontos em que a função toca os eixos. Ela toca o eixo horizontal e ela pode tocar também o eixo vertical. Como pode não tocar em ninguém? Quando ela toca o eixo horizontal, a gente, ó, sabe que a vertical é 0. E pelo mesmo raciocínio, quando ela toca a vertical, a horizontal é 0. Vamos ver aqui na prática como é que isso funciona. Bom, aqui a função vem, pum, tocou o eixo horizontal. Significa que a vertical é 0. Quem é vertical? Posição. Então, no tempo 3, por que tempo 3? Porque ele está na horizontal e na horizontal é tempo. No tempo 3, a posição é 0. Por que 0? Porque 3 está em cima do eixo. Então, ó, no tempo 3, a posição é 0. Lembre, tempo é esse valor daqui de dentro, viu, gente? Isso aqui tudo é posição. Ó. Posição, o que está escrito aqui, posição no tempo 3 é 0. Aí o outro ponto está aqui, ó. Esse ponto está em cima de que eixo? X. Então, esse valor aqui é um valor de posição. Ah, em que tempo? Bom, se está em cima do eixo, o eixo aqui é
posição, o outro é tempo. Então, se está nesse eixo, a horizontal é 0. Quem é horizontal? Tempo. Então, no tempo 0, a posição vale menos 2. Está aqui, ó. No tempo 0, a posição menos 2 metros. É assim que a gente faz a leitura de gráficos em funções envolvendo grandezas físicas, ok? Não vou me demorar muito mais por aqui, porque vocês já devem estar aí com a paciência cheia de me ouvir, mas valeu a paciência, brigadão, espero que tenha ajudado aí a fazer a leitura de gráficos em física, ok? Valeu e até a próxima aula.